Demitido do Fla em 2022, Dorival vence na decisão no Maracanã. Cara, tá aí, ó. Parabéns, diretoria do Flamengo. Vocês, bando de incompetentes, todos vocês. Vocês fizeram merda. Assumem o que vocês fizeram. Vocês demitiram o Dorival Júnior. Demitiram não, é muito forte falar demitiram. O Dorival Júnior tinha contrato até o final de dezembro e o contrato não foi renovado. Eles tiveram uma brilhante ideia de contratar o Vitor Pereira e depois o Sampaoli. Cara, eu vou trazer aqui, galera, o pós-jogo do Linha de Passe da ESPN Brasil, Grupo Disney, créditos de vídeo para ESPN Brasil, tá bom? Muito bem, ó, o nosso canal tá com um probleminha aqui, tá? A gente tá resolvendo, mas continuem firme no canal. Não desinscrevam, fiquem no canal, tá bom? A gente tá resolvendo com o YouTube aqui. Muito bem, dito isso, nem adianta pedir like, porque não tem onde deixar like nesse vídeo. Se tiver, deixe, tá bom? Valeu, galera. Vamos aqui pro vídeo, então, do Linha de Passe. Simbora. A gente falava muito sobre a diferença entre mandar o último jogo e quem poderia levar vantagem com isso. E eu, particularmente, apontava o São Paulo com um ligeiro favoritismo por decidir no Morumbi. Pela atmosfera que o São Paulo criou, como a torcida do São Paulo abraçou o time. Mas hoje no Maracanã, quem parecia que jogava em casa era o São Paulo. O São Paulo jogou com a autoridade de mandante. O São Paulo fez com que o Flamengo se sentisse acuado no primeiro tempo. O São Paulo tirou o conforto do Flamengo. Então, há um mérito gigantesco nisso. Há um time que soube se comportar, principalmente no aspecto anímico, sabendo que era importante utilizar essa carga, essa pressão que o Flamengo vinha sofrendo contra o adversário, mas há também, do lado da equipe mandante, do lado do Flamengo, uma apatia, um espírito que não compactua com o que é uma decisão. Então, o Flamengo falhou e, de certa forma, frustra ainda mais o torcedor por toda a campanha que a torcida do Flamengo fez ao longo da semana. Vaquinha, mobilização, mosaico, a festa na arquibancada, quase 70 mil pessoas no Maracanã. Torcedor. E presentear sua torcida dessa maneira é algo muito frustrante e é algo a se destacar também, William. A torcida do Flamengo vaiou a renda, quando saiu público e renda, a maior renda da história entre clubes no futebol brasileiro, 26 milhões. E, de fato, a torcida acerta, porque isso não é um motivo de orgulho, é um motivo de vergonha. Um clube popular como o Flamengo deveria se envergonhar de ter uma renda de 26 milhões. O Flamengo tem de gerar receita com o peso da sua marca, da camisa, com premiações esportivas como a da Copa do Brasil e não extorquindo o seu torcedor. Muita gente hoje ficou fora da arquibancada, gente que está acostumada a apoiar o Flamengo, a estar em todos os jogos, por causa do preço abusivo dos ingressos e, por isso, essa renda absurda que o torcedor soube captar também o momento, até pela derrota, até por essa frustração, o time render tão pouco e protestar contra a diretoria, não só pelo que fez ao cobrar esse preço abusivo de ingressos, mas também por todas as pataquadas da temporada. Sobre isso, William, só rapidinho pode falar. Sobre o que o Breiler muito bem lembrou. O jogo de hoje, a tarde de hoje no Maracanã, ilustra a temporada de 2023 da diretoria do Flamengo. É uma ilustração perfeita. Uma renda recorde, um time que não existe e uma derrota. Falou tudo. Desconexão total entre diretoria e arquibancada. O trabalho da diretoria do Flamengo em 2023, ele está resumido na tarde de hoje no Maracanã. Não por muito acaso. Muito dinheiro e nenhum time. Não por acaso, quem foi lembrado dos corinhos da torcida foi o presidente. Foi. Não o técnico, não os jogadores. Olha, bater recorde de renda com ticket médio na casa dos R$400, até eu. Né? É verdade. Não por acaso, já que você utilizou essa expressão, o São Paulo consegue vencer o Flamengo com o treinador que era do Flamengo, né? Pegando o gancho do que foi o ano do Flamengo, ele começou com a escolha. Não vamos ficar mais com o Dorival, porque a história era assim, mas o Dorival nas finais, aquela final contra o Corinthians, a final contra o Atlético Paranaense. Não foi o que eu vi hoje. Hoje foi um Dorival de final e que foi superior a seu adversário, no campo do adversário, com toda a torcida contra. Independentemente do resultado, o Dorival está no ápice da sua maturidade, da maneira de como lidar e entender o futebol brasileiro, que é uma coisa que alguns técnicos estrangeiros sofrem um pouco para fazer. E é normal que sofram, porque aqui as coisas são muito diferentes. Por exemplo, houve um clamor para que se colocasse em algum momento o quarteto mágico. Com o Rames, né? Primeiro, o Caleri não pertence a um quarteto mágico. O Caleri é um operário de nível elogiável, jogador dedicado, raçudo, inteligente,
malandro no melhor dos sentidos do futebol, mas não é um jogador tecnicamente acima da média, como são os outros três. Obviamente o Lucas e o James mais que o Luciano. Sim. Porém, hoje o Luciano é mais jogador que o James. E o James é um jogador que torna o jogo do São Paulo lento. E ele entra numa partida contra a LDU, quando vale lembrar, o Luciano começou jogando, o São Paulo começou jogando com o trio, a partir do momento que o São Paulo tem um jogador a mais, ele entra recuado, como se fosse um segundo volante ali, distribui o jogo, passes de muita qualidade, porém não na velocidade que o São Paulo precisava. E ele fisicamente vem com alguns problemas desde o ano passado, e qualquer treinador num clube como o São Paulo, com poucas estrelas, que não ganha título há muito tempo, se o cara não é muito sábio para lidar com a situação, não estou falando do tamanho, estou falando de sabedoria, sim, teria forçado a situação em alguns momentos ruins. Um outro problema é que o Luciano, o Lucas e o James atuam melhor no mesmo lugar do campo, mesmo com características um pouco diferentes. Né? Nenhum deles faz a recomposição pelos lados, como fazem o Wellington Rato e o Nestor. E o São Paulo contra a LDU, quando entrou com os três, não se classificou. O São Paulo contra o Inter até foi melhor no primeiro tempo, entrou com os três, Luciano, Lucas e Caleri, e o time também não conseguiu manter a pegada. Ou seja, o Dorival colocou quando podia, correndo um pouco mais de risco contra a LDU, porque precisava de 2 gols e valia o teste. Porque o Luciano, tecnicamente, é o jogador para ser titular do São Paulo, a questão é sem a bola, quando ele participa. Só não consegue participar como os outros dois, o Nestor na esquerda e o Wellington Rato na direita. E as trocas não tornaram o São Paulo um time mais competitivo. O São Paulo não ganhou o meio de campo com mais facilidade, perdeu pressão em saída de bola, sendo que essa escalação que o São Paulo coloca hoje, por isso que eu falo que é um resumo de tudo que o Dorival mexeu até agora, permite que o São Paulo marque mais recuado, marque meia pressão, marque alto, ela se adapta a todas as circunstâncias de jogo, preenche todos os espaços contra uma equipe em que você não pode ir para o duelo técnico. O maior erro que qualquer time vai fazer, ninguém tem feito contra o Flamengo, é tentar um duelo técnico. Vou colocar os meus melhores jogadores, meus jogadores renomados para tocar a bola, para tentar aproveitar com a técnica. Não. Você torna o jogo desagradável para o Flamengo como você tornou. Principalmente porque o São Paulo é um time que tem uma pressão por falta de jejum, por falta de títulos grandes há muito tempo. Mas parece que isso não entrou em campo hoje, hein? E essa é a grande questão. Impressionante. Por quê? Porque os jogadores sabem o que fazer, porque o time está confiante, porque o adversário não é um time. Hoje parecia um time mal treinado. Não é um time, são um monte de jogadores ali que tentam se entender. Porque se você toma um gol no Rio, você garante que o jejum de títulos não vem para dentro do campo. Em Córdoba, ano passado, obviamente sem o Lucas, com um time bem treinado, mas sem as opções que tem agora com o Dorival o São Paulo tomou um gol e apagou. Sim. O São Paulo acabou, o jogo acabou quando o São Paulo tomou o primeiro gol. Você garante que isso não ia acontecer se o São Paulo toma um gol hoje no Rio, com o estádio cheio, contra um time técnico, que está em crise de confiança? Não, então... E muitos dos jogadores que estavam em campo viveram essa frustração ano passado. A formação, ela permitiu ao São Paulo ter o controle para que ele não perdesse o controle não só do jogo com a bola, mas o controle do jogo mental. Porque o mata-mata e é uma decisão. Teve uma sacada do Dorival nisso daí, que durante a semana a gente percebeu um mistério maior do lado do São Paulo, havia várias possibilidades do Dorival mexer na escalação, de tentar Luciano e Lucas. Não se sabia, o São Paulo queria campo. E no meio da semana a gente já tinha notícia e uma noção muito clara de como o Flamengo jogaria e com os 3 atacantes, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Ao saber disso, o Dorival foi muito hábil, não só em colocar o Nestor, mas também por fazer com que o Nestor explorasse justamente o lado direito do Flamengo. O Dorival trabalhou com o Gabigol. O primeiro tempo do Nestor foi excelente. O jogo todo muito bom, mas o primeiro tempo especificamente é excelente. O Dorival dirigiu um time que tinha Gabriel Barbosa pela direita, Ricardo Oliveira como centroavante mais referência pelo centro e Bruno Henrique do lado esquerdo. Exato. Então, as mecânicas de como enfrentar esse time, muito provavelmente ele tem decor. Exato. Porque ele dirigiu esse time, assim, ele dirigiu um time que tinha 3 atacantes que atuavam com uma dinâmica muito parecida. 2 deles, rigorosamente, os mesmos jogadores. E trabalhou com o Gabigol no Flamengo, um Gabigol fazendo outra função, até porque o Dorival percebeu. Por causa dessa época. Exato. Por causa da época em que eles trabalharam juntos no Santos. O beijinho que o Gabriel Barbosa vai dar hoje, que muita gente considerou inadequado, eu acho que é uma questão discutível, né? A parte de passar no meio da coletiva do Dorival Júnior, mandar um beijo para ele e tudo mais. No meio de uma decisão, isso sempre, aqui no Brasil em especial, gera um pouco mais de melindre, eu respeito todas as opiniões. Acho que é só uma coisa de pessoas que se conhecem e se respeitam. Então, uma boa parte do funcionamento
que gerou muito elogio nos meses em que o Dorival dirigiu o Flamengo no ano passado e conquistou 2 troféus, sim, com queda de rendimento e desempenho na parte final, se deve ao relacionamento pessoal que ele tem com muitos daqueles jogadores. E talvez, entre todos, o principal seja o Gabriel Barbosa. E sabendo disso, da deficiência do Gabigol em fazer recomposição, não é a dele, aí é papel do Sampaoli também, de não ter compreendido. Não houve uma sustentação por ali. O Wesley, na maioria das vezes, ficou sozinho no duelo com o Caio Paulista, sobrecarregado pelo Nestor. Então, Ou espaço para o Nestor fazer a assistência do gol. Não, não foi a primeira vez. Mas o São Paulo já tinha ensaiado ali pelo menos 3 vezes. Essa foi a grande sacada. O gol sairia por ali. Essa é a grande sacada. Então, o Dorival, na abordagem do jogo, na escalação e principalmente por essa sacada de ter forçado mais o jogo e as inversões para o lado esquerdo, ganhou a partida ali, sendo mais competente no plano de jogo, na estratégia e, ao mesmo tempo, utilizando o conhecimento que ele já tinha do Flamengo, de jogadores do Flamengo, sabendo que o lado direito seria frágil com essa escalação com 3 atacantes. Então, por isso, Dorival hoje tirando o segundo tempo, que talvez tenha sido conservador demais, mas ainda assim funcionou, saiu com resultado, mas é uma abordagem praticamente perfeita. Na prática saiu melhor que a encomenda, porque você dizer que vai entrar com o Nestor, esse foi o grande debate da semana, né? Faceirinhos com o Luciano e os mais precavidos pensando em preencher o meio campo. Você vai falar, ele vai entrar com o Nestor no lugar do Luciano. Então vai para fechar o meio campo. Não só conseguiu isso, como o Nestor hoje foi arma de ataque. Ele não entrou para marcar. O gol do São Paulo estava maduro. Mas o Nestor sempre, o Nestor é mais construtor que marcador. Só que também não pode deixar ele concluir, porque na conclusão ele não é tão bom assim. Mas pode melhorar. Então, mas isso não até a final, que é daqui a uma semana, né? Então ali o Nestor foi muito importante. Foi uma arma de ataque. Ele conseguiu as duas coisas. Porque essa história de recomposição, eu sou um que acho lamentável quando você coloca um jogador talentoso para recompor e perde o que ele tem de melhor. Agora, quando você consegue as duas coisas, ou quando consegue justamente o oposto, no caso do Nestor, né? A questão é, para você colocar esse time em campo, quando você tem um Luciano, que é um jogador grande no São Paulo, que tecnicamente é bom, que gosta muito do clube, que reclama, você não pode simplesmente tirar o Luciano e colocar um outro jogador, porque você talvez gere algum problema interno. E o grupo do São Paulo é um grupo muito unido. Os jogadores sempre falam isso, e não é da boca para fora. É um grupo realmente onde o ambiente é muito bom. Então o Dorival, ele colocou o Luciano... Eu tenho certeza que o Dorival sabia que essa escalação era, por exemplo, mais consistente para você atuar contra o Inter em Porto Alegre. Tenho absoluta certeza, não tenho a menor dúvida. Só que ele precisava ter um trunfo na manga, que era... Ou o time consegue fazer alguma coisa a mais sem bola com Luciano, Lucas e Caleri. E vou deixar bem claro, o Luciano não está saindo da equipe porque o Luciano está jogando mal. O Luciano está saindo da equipe porque o Lucas joga mais do que ele e pela característica do jogador. Claro. Então, ou o time entregava o que ele entrega com essa formação de hoje, sem a bola, e aí ele pode ter um time mais técnico, ou ele deixava o time, perdia o jogo se fosse necessário, perdia a pegada para ter na hora H. O jogo que mais vale, a possibilidade de falar, a formação ideal é essa, eu posso colocar agora, porque contra a LDU a gente não conseguiu o resultado, contra o Inter a gente também não conseguiu o resultado. Ou seja, o manejo do grupo de jogadores em todas as competições, colocando o que era prioridade para a torcida e para a diretoria em primeiro lugar, a segunda opção no segundo lugar, na hora da formação, na hora de lidar com os jogadores, de lidar com características de personalidade diferente dos atletas. Tudo isso foi para o campo hoje. Sim. Tudo isso, e é exatamente porque o Dorival chegou a um técnico com muita maturidade em que ele fala assim, não, vai jogar o melhor time que tem mais chance de ganhar. Não. Infelizmente, no calendário maluco do futebol brasileiro, e num local onde os jogadores têm mais voz sob o ponto de vista negativo do que tem, onde o futebol é mais organizado, em alguns lugares da Europa, onde as instituições são mais respeitadas pelos atletas do que algumas vezes são aqui, você precisa se adaptar às circunstâncias do futebol brasileiro. E o Dorival ganha ou perca o jogo de volta, porque afinal o título não está resolvido. Claro. Não está resolvido. São Paulo ficou mais perto, mas não está resolvido. E o futebol é tão maluco que o trabalho horroroso do São Paulo ele pode render o título e o do Dorival não render. Mas diante de toda essa circunstância, o Dorival chega no momento pleno na carreira. Enorme. Como foi para administrar o elenco do Flamengo ano passado. Quando ele abre mão de um time taticamente mais forte para ter a melhor equipe possível diante daquela circunstância extra-campo, que nenhum outro técnico
por exemplo, nessa temporada conseguiu lidar. É verdade. Galera, foi uma burrice tremenda, né, cara, ter deixado o Dorival Júnior sair, né? Tinha que ter segurado o cara, velho. O cara tinha ganhado Copa do Brasil, Libertadores e simplesmente a diretoria não está à altura do Flamengo. Vamos demitir, quer dizer, deixa sair, né? Não vamos renovar o contrato. Quero o super Vitor Pereira. Esse sim, esse é o cara para assumir o Flamengo. Daí não deu certo, não. Agora, eu quero um argentino, eu quero um técnico estrangeiro. Técnico brasileiro, não. Dorival Júnior não tem grife, então deixa pra lá. Vamos pegar o Sampaoli. Isso, meu sonho de consumo. Landim, né? Falando pra si mesmo. Meu sonho de consumo é o Sampaoli. Quero o Sampaoli no time. Olha só que bosta que virou o Flamengo com o Sampaoli. Teve soco na cara do Pedro, do auxiliar dele. Teve eliminação na Libertadores da América, teve goleada para o Bragantino, teve goleada de 3-0 para o Cuiabá, 3-0 para o... Para quem mesmo que foi? Cuiabá, o Atlético Paranaense 3-0 também. Cara, só perde assim, cara. Uma derrota agora triste, cara. Triste. Dentro do Maracanã lotado, 67 mil torcedores lotaram o Maracanã, para empurrar, para gritar, para ajudar, pagaram o olho da cara. Uma renda histórica, recorde absoluto. 26 milhões. O torcedor do Flamengo hoje foi extorquido, foi explorado pela diretoria do Flamengo. Pagaram o olho da cara para ver uma bosta de futebol dentro de campo. Uma merda de jogo. Desculpe a palavra, mas é o que merece ser chamado o que esse time está jogando. Culpa de quem? Culpa da diretoria, culpa dos jogadores e do seu técnico. Seu técnico que não é humilde, que não tem relacionamento, que não tem a proximidade, que não olha no olho do jogador, que é arrogante. Gabigol tá na hora de sair do Flamengo, cara. Não tem que renovar com o Gabigol. Gabigol na última coletiva, depois de perder de 3-0 para o CAP, falou que o Sampaoli tem a cara do Flamengo. Aí hoje perdemos para o São Paulo. Por mais que eu goste do Dorival Júnior, cara, eu sou Flamengo. Flamengo em primeiro lugar. O cara vai na entrevista coletiva do Dorival Júnior e manda beijo pro Dorival Júnior depois de perder. Qual o respeito que o Gabigol tá mostrando com a torcida do Flamengo, fazendo uma atitude ridícula dessa? Criancice, infantilidade, cara. O Gabigol é um juvenil. Pronto, falei. Valeu, galera, tamo junto. Tô revoltado, cara, não tem como estar de bem com a vida depois de uma derrota dessa, né? Não tem como. Saudações rubro-negras, fui.